Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangriche aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é muito especial, sabe por quê? Guto, a gente tá com a maior referência fotográfica. Ele é uma das pessoas que influencia muitos casais, muitos empresários. Ele tem uma história maravilhosa. Ele é um ícone. Ele é o George Clooney da fotografia atual. Ele é um dos caras que tem a resenha solta. Eu tenho certeza, Guto, que esse episódio vai ser uma resenha solta, né, Gutão? Com certeza, cara. O nosso convidado aqui é muito especial. É uma honra para nós ter ele aqui presente em nossos estúdios. E ter uma agenda, um espacinho ali, né, Thiago? Na agenda dele, cara, foi algo assim extraordinário para nós. Então, Thiagão, me diz aí quem é o convidado de hoje, Thiagão. Cara, a gente vai falar com um dos profissionais mais benquistos no Brasil, com mais de 1.000 clientes em todo o Brasil e fora do Brasil. É o nosso George Clooney brasileiro, Júlio Trinda. Porra, velho, que introdução. Ele introduziu realmente, né, cara? George Clooney brasileiro. Ninguém merece, né, cara? Cara, Julião, mano... Minha mãe disse que eu sou a cara do Fábio Assunção. Né, cara? Pô, eu fico com o George, Cara, obrigado, irmão. Obrigado pela tua presença aqui. Cara, até fiquei surpreso com o teu convite aí. Fico muito feliz de tu ter esse tempo aí de qualidade. As agendas é sempre correria, né? Mas tu ter esse tempo aqui com a gente, cara, eu fico muito agradecido. Seja bem-vindo. O prazer é meu, cara. Grande alegria. Acompanho já o processo e o trabalho de vocês aí. Sou fã. E sei que não é fácil, né, de estar conversando aqui, né, Thiago? É um trampo ferrado aqui. O trabalho de vocês eu sei que é puxado para montar toda essa estrutura, entrevistar toda essa galera e tal, e produzir material paralelo, né? O que a gente já trabalha, normal, que já é uma carreira puxada, né? Então é muito louvável e sou parceiraço aí, cara. Vamos trocar uma ideia. Acho que a gente tem muito pano para manga e dá para trocar muita, que nem tu fala, é uma resenha profunda aí, né? Vamos que vamos. Julião, cara, me diz uma coisa. A gente tava comentando aqui algumas coisas dos bastidores. O podcast ele começou antes, né, de ir pro ar aqui. Mas, cara, me fala como é que foi essa tua trajetória de tu chegar na fotografia, quando que tu começou, que eu acho que isso é legal, até porque no teu canal também tu comenta, né, de pessoas perguntando algumas dúvidas em relação ao tempo. Cara, como é que foi essa tua trajetória, né, que a gente hoje vai focar muito nessa transição de carreira, nessas mudanças que a gente está vendo no mercado também, alguns profissionais que, né, tem utilizado talvez até a inteligência artificial para fazer ensaios. E a gente hoje vai meter fogo no parquinho aqui e vamos meter a resenha solta. Mas a ideia é o quê? Como que começou a fotografia na tua jornada? Com que idade que tu começou e por que tu estás em Florianópolis? Na realidade, eu comecei a surfar muito novo, cara. Eu sou de Porto Alegre, né? Embora eu diga que eu nasci aqui no Ribeirão, mas ninguém acredita. E comecei a surfar e eu era naturalmente, na época das revistas, né, de surf e tal, tu começa a ver aquelas fotos e tal, tu te empolga, né, cara? E eu tinha 2 sonhos na vida, quando eu era adolescente. Eu queria ser ou músico, baterista de uma banda de rock, ou fotógrafo. Tentei na música, comecei a estudar música e tal, mas não me dediquei tanto quanto consegui na fotografia, né? E como eu vinha do ramo gráfico, meu pai tinha uma tipografia, acho que tu nem sabe o que é isso, né, cara? Mas tu como designer, tu deveria saber, né, cara? Já ouvi, mas não era da minha época. Assim, então, o que acontece? Meu pai é de uma família de tipógrafos, trabalhou na Zero Hora, que é tipo de um jornal aqui da antiga RBS e tal, e eu fui criado nesse ambiente, né? Aprendi com ele a profissão, trabalhei com ele um período, mas eu sempre atuei mais na área comercial, né? Na área de venda, né? Então eu vendia impressos gráficos, a gente trabalhava numa época que não existia impressora doméstica. Eu sou das antigas, né, cara? Eu sou de 68, né? Caramba. Aí o que acontece? Tudo isso, toda essa trajetória que eu aprendi desde criança, vendendo com meus pais, a gente passava de porta em porta num prédio, distribuindo cartão de visita, dizendo, meu nome é Júlio, trabalho com gráfica, se você precisar de algum impresso, estou aqui, pode entrar em contato. Na época do telefone fixo, né, cara? Não existia internet, não existia... Na época das páginas amarelas. Páginas amarelas, exatamente, anúncios das páginas amarelas. Aí o que aconteceu, cara? Isso aí eu comecei através do esporte, eu comecei a me apaixonar pela fotografia. E como
Eu nunca aceitei tutela, eu sempre fui muito independente, eu sempre gostei de ter minhas coisas, fazer minhas paradas. Através das viagens que eu fazia pelo surf, eu comecei a me dedicar à fotografia. Comecei a comprar câmera, fui ao Paraguai comprar minha câmera com 16 anos. Caramba. Comprei uma FX3, se eu não me engano, era uma Yashica FX3, uma lentezinha 50mm. E aquilo ali eu fiquei alguns anos fotografando. E aí aconteceu uma história engraçada, cara, que eu com meus 20 e poucos anos, surfando lá em Garopaba, a gente foi ajudar as meninas numa cascata, e eu tava com a câmera tiracola, eu acordava cedo, ia fotografar e tal, bem empolgado. Cara, e a galera muito doida, a gente foi empurrar uma Paraty. E aí eu peguei a câmera e pendurei assim no galho de árvore, fui lá, empurrei o carro, e quando eu voltei, entrei no carro, falei, bora, pá. Outro dia, acordo de manhã, 6 da manhã, comecei a acordar a galera, ô meu, cadê minha câmera? Sei lá, meu, cadê a tua câmera? Eu quero fazer a foto do nascer do sol e tal. Cara, minha câmera deve estar no porta-luva, tá no porta-mala, sei lá, vai lá. Cara, aí eu lembrei, cara, eu tinha deixado a câmera pendurada no galho. Sabe o que isso aconteceu, cara? Caramba. Eu fiquei 10 anos sem fotografar. Sério, cara? 10 anos sem pegar numa câmera. Por quê? Porque daí vieram os reveses da vida, né? Sim. Tipo, trabalho apertou, aí veio o filho, veio dificuldade financeira, vários perrengues, né? Uhum. Então eu só retomei a fotografia lá pelos meus, cara, acho que lá pelos meus 29 anos. Aí olha a história que engraçada, eu tenho uma amiga que se chama Kika, ela mora aqui em Florianópolis, inclusive, é lá de Porto Alegre também. Aí um dia ela me liga e falou, pô, Júlio, seguinte, ó, tô casando, vou para a Austrália, vou fazer o meu mestrado lá na Austrália, e a gente tá com equipamento fotográfico, eu tenho uma câmera Nikon aqui, tá à venda, lembrei de ti, que tu era fotógrafo, tu quer ela? Aí eu perguntei que câmera é ela, me deu um modelo Nikon FE, com uma cinquentinha. Aí ela assim, mas ela tem que arrumar, ela tem um problema no obturador. Não tem problema, é minha câmera. Quanto é que tu quer? R$100. Posso te dar R$50 hoje? Tem 50 pra ela. Aí vim pro casamento, daí ela me deu a câmera, eu paguei os outros 50 e gastei R$75 para arrumar o obturador dela. Nunca me esqueço disso, cara. Caramba. Fazer uma limpeza e Isso arrumar o que era? obturador. Cara, isso aí foi... O dólar 1 por 1, né? Provavelmente. Isso aí, cara, isso aí foi 98, 99, cara, por aí. Caramba. Assim. Aí o que aconteceu? Em 2000, aí eu peguei essa câmera. Em 2000 eu fiz um curso que mudou. Eu fiz o básico do Senac, nas antigas, né? E depois eu fiz um curso de fotografia ambiental pela Fabico, lá da URGS, que é um núcleo de fotografia que tem da Faculdade de Comunicação da URGS. E esse curso era um curso de 2, 3 meses, era um curso com cromo, cara. A gente fotografava com cromo, cara. E tinha um cara lá, tinha uma equipe de professores, eram 3 professores, era o Ned Ledina, não me recordo o nome do cara, o Flávio Dutra e uma outra menina. E tinha nunca me esqueço o nome, é Mário Bitt Monteiro, era o nome do coordenador do núcleo, cara. E esses caras eram feras, cara. Os caras, cada um, o Flávio era especialista em natureza e animais, o outro era especialista em uma coisa, a outra menina fazia retrato, e aquilo ali, cara, era como se fosse uma família, a gente ficou ali vários meses envolvidos, a gente foi para a Lagoa dos Patos fotografar, a gente foi lá para Mostardas fotografar a migração dos pássaros, nós fomos para fazer uma saída aqui para São José dos Ausentes, fizemos uma exposição no Praia de Belas, cara, no Shopping Praia de Belas de Porto Alegre, teve 20 mil visitações. Caramba. Pôsteres grandes, né? E aquele dia, quando a gente viu na exposição, e o próprio pessoal do núcleo falou assim, pô, Júlio, teu trabalho é bom. E ali saiu o cara que foi para National Geographic, saiu o cara que foi para outras revistas. E ali, quando eu vi, isso aí era 2000, e em novembro de 2013 eu vim para Florianópolis. Quando eu vim para Florianópolis, para migrar, eu já falei, cara, eu vou mudar de cidade, já com filho pequeno, eu vou migrar e eu já vou assumir a minha nova identidade de fotógrafo. E aí começa a minha carreira, ou seja, eu comecei a fotografar profissionalmente aos 35 anos. Caramba, mano. Então, olha que massa. Só que o que acontece? E aquela história do momento, né, cara? Que nem o cara quando vai fazer faculdade mais velho, né, cara? Tu entra com objetivo, né, cara? É diferente, tu não fica disperso, né? Então eu vejo muita gente reclamando, e eu recebo muito no canal pessoas mais de idade, né, me questionando, né, falando, pô, ainda dá tempo, tô com 55, tô com 65, tô com 75 anos para começar a fotografar profissionalmente. Cara, se tu não morreu, ainda dá tempo, velho, entende? Ainda tem tempo para fazer as paradas da vida, porque o que acontece? Muita gente fica reprimida e fica ali
tolhida, né? Aguardando um momento ideal para... A gente estava conversando, né? Um momento ideal para fazer um podcast, um momento ideal para te começar a fazer vídeo, por exemplo, como fotógrafo, né? E não existe momento ideal, né, cara? Nunca vai estar ideal. Eu acho que o pessoal também se preocupa muito pela questão da estabilidade, né? Tipo, cara, você que é empreendedor, irmão, você que é empresário, eu acho que nem o CLT tem estabilidade, porque se a ele empresa pode ser fecha, demitido. Ele pode ser demitido, se o governo quebra, ele pode ser exonerado. Cara, eu acho que não existe e não pode existir essa estabilidade, porque a instabilidade é o que te faz mover. É o que você, tipo, pô, tô num pico, tô na melhor fase da minha vida, que tu falou lá, pô, 39, 40 anos, cara, eu tava voando porque eu tava isso, aquilo, etc. E eu me lembro, cara, eu nunca vou esquecer uma imagem daí. Agora vamos para a parte 2 aqui, que é revelações, tá? Eu nunca vou esquecer uma foto tua na Soclick, na Felipe Schmidt, que tava uma noiva, acho que era no TAC, se eu não me engano, era num teatro. Ah, aquilo lá é no Teatro Carlos Gomes, ali em Blumenau. Cara, aquela noiva lá, e eu tava começando a fotografia ainda, tava entendendo o que eu vou fazer, qual segmento eu vou atuar, e etc. E fazer mais revelações lá na Soclick. E aí, cara, eu olhei aquela imagem assim, grandona, assim, bem na recepção. Pá, cara, eu disse, mano do céu, esse cara deve ser muito bom, cara. Porque o cara, pra tirar uma noiva da igreja, botar num teatro, tudo vermelho, com aquela luz entrando e tal, eu disse, mano, eu vou seguir esses caras aqui. Cara, eu seguia Anderson Miranda, Júlio Trindade, quem mais? O Freitas, que também veio aqui já no podcast, o Dalmo. Cara, a galera, o Maeda. Cara, eu disse, mano do céu, um dia eu quero fazer um freelance com os caras. Ô, Guto, eu tô realizando um sonho de receber o cara que eu queria fazer freelance aqui comigo, cara. Pelo amor de Deus! Esse papo de freelancer é ótimo, né, cara? Porque, cara, a gente via essas referências e via também a gente perdido. Entrava na faculdade ou entrava em algum lugar, cara, eu vou pra onde? Vou pro casamento? Vou pro esporte? Vou pro aniversário? Vou pro corporativo? Porque, bem, o evento em si de empresas, porque hoje se fala muito corporativo e tal, mas quando tu consolidou o teu nome no casamento e tu percebeu, cara, eu talvez com a minha idade, ou talvez com o meu tempo, ou talvez com aquilo que eu gostaria de fazer, eu sei que eu vou chegar até uma idade X ou até um momento Y e etc. Quando que foi o teu momento de pivotar, o teu momento de transicionar para o que hoje tu é aí uma referência no retrato corporativo? Na realidade, acontece o seguinte, cara, tudo na minha vida foi meio que naturalmente, né? Acho que na vida de todo mundo acontece isso, né? Eu acho que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no casamento meio que por acaso, porque eu conheci um decorador nas vendas da gráfica. Que quando eu vim pra cá, olha que loucura, cara, quando eu vim pra cá com 35 anos, eu fui fazer o que eu fazia com 14, 15 anos em Porto Alegre, cara. Eu não sabia o nome das ruas, eu não conhecia ninguém em Floripa. Aí eu batia de porta em porta oferecendo cartão de visita e impresso e tal. Mas, paralelo, eu sabia que eu dizia, né? Eu sou fotógrafo, mas a minha venda de fotografia ainda era inexistente, porque eu atendia clientes aqui em Garopaba, Praia do Rosa, que eu vendia fotografia junto com a gráfica. Sempre era casado, né? Sim. E eu conheci um decorador, que era gaúcho, e o cara... Eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, pô, eu faço 3 casamentos. Ele tinha dificuldade de ter fotos de decoração. Aí eu falei para ele, vamos unir forças, eu vou fazer as fotos da tua decoração e, paralelo a isso, tu me cede as imagens para eu ter portfólio. E ali, através de um desses casamentos, eu conheci uma cerimonial, que é a Cris da Stigliatti, eu brinco que ela é minha madrinha, que ela olhou o trabalho, me ligou, pediu, Júlio, eu quero comprar umas fotos daquele casamento da decoração, porque ela era produtora e cerimonialista. Aí ela foi lá, comprou as fotos, e através da compra das fotos, fizemos amizade, aí eu falei, pô, Cris, eu tenho um álbum, e eu tinha fotografado o casamento de um amigo meu lá da Praia do Rosa, eu falei, cara, eu tenho um álbum aqui, que era um álbum meio artesanal, assim, aí eu posso te mostrar, eu quero fotografar, e de repente fotografar casamento é uma boa oportunidade, porque eu vi... esse é um corte, vou te contar uma história legal, cara. Aí eu Guto, olha essa. Eu cheguei na cidade, comecei a vi que casamento era um bom negócio. Aí eu vi, cara, casamento dá grana, cara. Aí teve uma feira, cara, eu não me lembro se foi no Blue Tree ou se foi no Majestic, era uma feira de noivos. E eu entrei na feira de noivos, que era aberta ao público, e olhando ali todo mundo, pô, batendo papo, né, cara? Todo mundo se conhecia e tal, e eu era um estranho, né? Aí eu tinha stand do Maeda, do Lauro Maeda.
Aí eu olhei, cara, isso aí era a época do filme, velho. Quando eu olhei assim, eu fui lá, vi os álbuns dele lá e tal, né? Tipo, caraca, velho, o que é isso, mano? Comecei a olhar o trabalho do maluco, comecei a olhar assim. Pô, aí o Maeda se tornou minha referência número 1, né? Eu brinco com ele, já contei essa história. Aí se tornou minha referência número 1. Então eu olhava aquela foto, tipo, tinha uma foto que ele fez lá na Armação, lá, que era uma foto de entardecer, assim, só que era um contra-luz, era uma silhueta, né? Uhum. Aí eu olhei esse cara, mas como é que esse cara faz? Ele fotometrou lá atrás, ele subexposto. Começa a pensar, né? Como é que ele construía aquela imagem, né? Uhum. E aquilo ali eu percebi que dava grana. Aí o seguinte, cara, a mulher me liga e fala, pá, Júlio, eu preciso fazer os casamentos e eu não tenho quem faça, tu faz um pra mim, eu te pago R$300. Primeiro casamento, 300. Fui lá, 5 filmes negativo. Fui lá e fiz as fotos. Aí ela gostou, recebeu o material, tá, oh, legal. Júlio, daqui a 15 dias tem outro casamento, pode fazer pra mim, te pago 500. Opa! Já gostei disso daí. Thiago, nunca esqueço disso, cara. Eu morava lá na Colônia Santana, na casa da minha sogra. Filho pequeno, eu cheguei em casa machão. Cheguei pra minha mulher e falei assim, ó, nós vamos enriquecer. Por quê? Ela vai me pagar R$500 no casamento. Se eu fizer R$500 pro final de semana, eu vou ganhar R$2.000. Cara, isso aí era 2000 e pouco. Era 2003, 2004. Exato. Eu vou ganhar R$2.000 por mês. E se eu fizer um 15 anos, um book, um ensaio, um negocinho que eu ganho mais 100, 200 pila na semana ali, eu vou ganhar R$2.500, cara. Eu vou enriquecer. Meu pai uma vez falou pra mim assim, ó, pô, mas tu vai enricar, meu filho. Aí eu venho pro outro gancho que é engraçado. Você falou, pô, o cara que queria fazer um freelancer na Só Clique, né? O Valdeci me contou uma vez que estava lá atendendo um casal e o cara falou para ele assim, ó. Porque o cara começando a carreira, né? Ele queria fazer o portfólio dele, tal. Eles falando sobre fotógrafo bem-sucedido, fotógrafo top e tal. Daí ele assim, não, o meu objetivo é ser igual ao Júlio Trindade. Aí ele olhou pra Rosa, assim, aí depois ele me ligou e me contou a história. Eu falei, pô, o que é o marketing bem feito, né, cara? O cara não sabe os tombos que a gente toma, né, cara? É verdade. Mas eu acho que a carreira, ela é uma evolução, cara. Então foram 20 anos fotografando casamentos e no momento que tu perguntou o momento da ruptura, a ruptura foi a pandemia, cara. A pandemia, acredito que quem trabalhava com eventos foi uma virada de mesa, né? Para todo mundo, né? Foi. Não sei se para ti foi também, mas para mim foi. Foi. Porque a partir daquele momento que tu estava em possibilidade de trabalhar com eventos, eu pensei, eu não posso mais ficar escravo de um único segmento. E eu já fazia outras atividades, né? Sim. A gente já fazia vídeo, eu já fazia corporativo, mas era incipiente, ele não tinha um peso no orçamento, né? E aí no momento que eu percebi, a gente volta novamente para fazer retratos. Fui fazer uma sessão de retratos na sala da minha advogada emprestada por R$300 a sessão, na pandemia. Caramba. E era grana, meu. Sim. Foi o que ajudava. Claro. Aí o que aconteceu? Começamos tudo de novo. Hoje, graças a Deus, 5 anos se passaram e eu consegui tornar isso o carro-chefe da minha empresa. Hoje a gente vive do corporativo e mídia social. O casamento eu não trabalho mais, hoje quem atende a área de casamentos é meu filho. Uhum. Mas o que acontece? Tudo que eu aprendi no casamento, eu trouxe, inclusive, meus clientes. Uhum. Porque hoje eu tenho cliente que é um plano de recorrência, que hoje a gente trabalha quase como uma agência. Sim. Que a gente tem clientes recorrentes para ter fluxo de caixa, porque é o meu... O que a gente quer hoje? A gente quer o Netflix, né, cara? A gente quer a parcela mensal, tu já inicia o teu mês com o dinheiro na conta, né, Thiago? Que isso, como empresário, eu pivotei o negócio para poder construir esse modelo de negócio, que é um modelo de recorrência, que é o que hoje o meu foco é esse. Eu atendo cliente pontual, o cara me liga, preciso fazer uma sessão de fotos, faço. Preciso fazer um vídeo, faço. Mas eu tento negociar com ele, se o cliente tem potencial, eu fecho um plano, né? Sim. Então hoje eu tenho clientes que eram meus clientes do casamento, tipo, tive a Porto Alegre agora, fui lá fotografar uma cliente minha que é uma noiva de 12 anos atrás. Caramba. E é uma das minhas principais clientes hoje. E o que eu acho legal, assim, dessa transição, e tu pegando esse gancho, tu falou ali do lockdown que a gente teve e tudo mais, cara, por incrível que pareça, foi o melhor ano da minha vida. Enquanto eu via muitos estúdios fechando, pessoal mudando de profissão até, fotógrafos procurando Mas tu já outras tinha coisas. estúdio?
Eu tinha um estúdio, eu tinha sociedade na época, mas dentro do estúdio eu comecei a criar essa possibilidade do retrato corporativo. Claro. Porque ainda não se falava de retrato corporativo, Claro. era um ensaio profissional, um ensaio no estúdio, mas o que acontece? Cara, te dá um limão, você vai ter que fazer uma Claro. limonada bem gostosa, irmão. Claro, Entendeu? com Bem certeza. docinha, pra É. quê? Pra tu tentar, porque assim, se o cara para, o que eu vejo assim, ó, muita gente que ainda... Veja, ó, isso aqui não é uma crítica a quem ainda tá nos casamentos, a quem tá... Isso é uma escolha. Foi uma escolha que tu fez também, talvez por uma força maior, mas eu escolhi parar com os casamentos pra ver minha filha crescer, Claro. pra ver meu segundo filho que tá vindo por aí nascer, e eu acompanhar essa primeira infância. E comecei a perceber que no retrato corporativo, cara, é uma recorrência muito grande. E por sinal, tu fez parte desse processo que muitas revelações, né, Guto? Muitas revelações nesse episódio Hoje eu tô aqui. até preocupado. É hein? bombástico, entendeu? Bombástico. Pois o Júlio Trindade, ele é aqui, Guto? Olha lá, aqui. O Júlio Trindade, ele fez ele só simplesmente, se você quer uma mentoria, se você quer mudar de vida, se você quer realmente faturar alto na sua carreira profissional, o Júlio, ele tem uma mentoria, tá? Que é o Trindade Mais. Tô abrindo aqui um grupo de mentoria, porque ele só falou uma coisa assim: tu é maluco? Entregar todas as fotos? Tu lembra dessa conversa lá no TDD? Lembro. Ano passado, 2024, a gente teve essa conversa, eu fui pra palestrar lá. Tava rasgando E dinheiro. aí eu tava deixando dinheiro na mesa. Total. E aí eu disse, pô, não, eu faço assim, faço assado. O Guto tava comigo também e tal, a Renata estava com a gente também. Antes da minha palestra, momentos antes ali, disse, não, mas como é que tu faz? Não, eu vi o teu trabalho, disse, cara, mas como é que é o teu lance de precificar e tal? A gente foi abrindo, falando ali, disse, não, cara, eu entrego todas as fotos. Tá maluco, pô? Entrega todas as fotos, pô, a gente é mesmo... Vamos fazer um comparativo bem tolo. Tu vai no supermercado para comprar cebola. Se tu comprar 10 cebolas, tu não vais pagar o preço de uma cebola. Não. Tu vais pagar o preço de 10 cebolas. E o que a gente vende? Fotografia. E se a gente entrega fotografia, não é... Tu pode até fazer um pack de cebola com um preço mais baratinho, uma caixa de ovo. Pode vender no atacado, no né? atacado, Pode sem vender problema. no atacado. Mas mesmo no atacado, o cara vai te vender por fardo. Exato, cara. E aí aquilo ali, cara, foi um insight desse, mano do céu. Aí eu comecei a reformular, eu comecei a entender melhor a minha precificação e daquilo ali foi um gatilho. E como que hoje tu percebe, Júlio, vendo essa galera assim se movimentando ou outros ficando talvez, não vou falar para trás, mas tipo assim, ainda no mesmo... Deixando de aproveitar, né? Essa fatia, cara. Isso é uma coisa que eu falei recentemente no outro podcast, que é o seguinte, eu nunca entendi a mentalidade de um profissional que trabalha por hora, porque ele tem um pensamento como se fosse o taxista. Uhum. Né? Ele paga pelo quilômetro rodado, né? Uhum. Então o cara liga para ele, faz o orçamento, o que tu tem que fazer? Quanto é que tu cobra? É meia diária ou é uma diária? Uhum. E eu não entendo isso, porque o que acontece? Como é que tu vai precificar uma tabela de valores para um profissional que faz um trabalho de criação, que trabalha com criatividade, aonde ele cobra por hora? Porque na realidade, pensa comigo, se eu fizer um trabalho para Nike, que eu vou levar um dia, é um preço. Sim. E se eu for fazer um trabalho para o Zé da Esquina, aqui que tem uma padaria, que vai levar o mesmo dia, eu consigo cobrar dele o que eu cobraria da Nike? Ele vai ter a mesma exposição que a Nike vai ter? Ele vai ter o mesmo faturamento em cima do meu trabalho que a Nike vai ter? Entende? Tem que saber lidar com o jogo, né? Então, por exemplo, quando tu vai fazer uma cotação numa agência de modelos, isso é bem simples de entender, né? Vamos fazer um comparativo na área de publicidade, onde existe um modelo. Se você tem uma empresa, quer contratar um modelo, tu já trabalhou com uma agência, com certeza tu já fez isso. Você liga para a agência ou faz uma cotação, né? Escolhe um modelo, a agência quer saber o quê? Perfil, altura, o que vai ser. Não, mas depois que definiu o modelo, o que ela precisa saber? Ela precisa saber o tipo de campanha, o prazo da campanha, a área de abrangência e para que mídia vai ser utilizado. Porque cada mídia tem um preço separado. Exato. Então o que acontece? O que o fotógrafo faz? Ele faz um rolo, ele embola tudo aquilo ali num saco, ele vê o número de horas e diz assim, não, eu te cobro 1 milhão e eu faço todo o trabalho para ti. E eu entrego todo o trabalho para ti. Eu vejo muita gente fazendo justamente isso aí, cara. Ver um número expressivo que fique de legal, 5 mil reais, que por fique exemplo. Legal. Tá legal, pô, é um número bacana. Pô, se fosse 5 mil, eu tava louco de bom, né? Tipo assim, ó, vou pagar o meu aluguel, vou pagar a escola da minha filha, sobra um dinheiro pra fazer um churrasco
E ainda, porque, cara, o que eu mais vejo é vários fotógrafos com um problema de gestão financeira por talvez precificar de forma errada. De não ter noção do que é uma produção, as pessoas que tu tens que contratar, o catering, Custo, né? o custo disso Custo. aí, o catering, a modelo, a locação, tudo, cara. Aproveitando agora, tu falou o seguinte, eu vejo muita gente na internet falando de faturamento, né? O cara, pô, faturei 100 mil, eu sou Não vou nem... Falta palavras. Não, até a palavra ia vir, mas eu preferi não falar nada. Que é o seguinte, o cara cita que ele tem um faturamento, né, de XYZ, R$1.000, mas ele não fala sobre lucro líquido. Cara, porque o que acontece? Boa. Cara, se tu fizer um lançamento, tu gastar, como eu já vi, participei de trabalhos relacionados a lançamentos digitais. O cara gastou, ele faturou 100, ele faturou 1 milhão, só que ele gastou 1 milhão e 100 em tráfego pago. Então ele ficou com 100 mil de déficit. Sim. E isso ocorre muito, né, Tiago? Tu sabe disso. Muito, cara. É muito comum, né? Pegando esse gancho que tu deu aí, cara, a gente tá com um lançamento da nossa comunidade, né? E até teve um workshop que eu comentei aqui com os alunos, cara, que a gente falou sobre isso. Cara, vocês conseguem fazer uma contabilização do ROI de vocês? Consegue perceber que a nossa profissão, ela te dá um ROI muito expressivo, mas muito expressivo mesmo, que talvez outras profissões, ou até mesmo esses influenciadores, cara, não conseguem. Porque uma média que eu li, assim, talvez um dado que eu peguei muito por cima, não vou lembrar de onde que foi, mas, cara, se tu conseguir um ROI de 5, 10, 15% de uma campanha dessas que tu acabou de falar, de tipo R$1 milhão de faturamento, mas, cara, o cara teve que gastar 900, 1 milhão e 100, às vezes dá prejuízo. Cara, é de 5 a 10, 15% do retorno de investimento. Agora, eu mostrei para eles alguns dados que eu fiz, porque né, hoje eu faço o meu tráfego pago com a Cena, né, até mandar um abraço pro Marney, da Cena Digital. Cara, que eu tive um ROI no ano passado, em novembro, se eu não me engano, de 1.230%, cara. É muita coisa. Isso quer dizer que se eu coloco R$1.000, voltou 12 mil. É muito dinheiro. Cara, é muita grana. Então, a nossa profissão, se tu souber, obviamente, precificar, ter uma estratégia, buscar ajuda para entender como que... E um posicionamento que eu vejo que, pô, o teu brand hoje, mano... já deixa depois o jabá aí, ó. Júlio Trindade, aí, não sei se tem algum arroba específico agora de retrato, não? Lá no teu Instagram? Eu tenho, mas super retratos, né? Super retratos. Instagram. Mas, cara, eu vou te ser bem sincero, cara, eu não sou uma pessoa do Instagram, velho. Eu não sou o cara do Instagram, eu ainda sou o cara dos sites ainda, cara. O cara do site, mas, cara, mas imagina, mas faz totalmente certo? Meu trabalho, todo o meu portfólio tá baseado em site. Porque eu trabalho B2B, entendeu? Sim, Meu negócio é empresário e empresas. Então, o que acontece? Isso é até legal falar, cara, porque, tipo assim, eu não tenho essa manha da comunicação do Instagram, por quê? Porque, para mim, eu não consigo me limitar a, tipo, manter um feed bonitinho, organizado. Sim. Eu vejo, às vezes, eu admiro muitos profissionais, né? Os caras mantêm o feed, só portfólio. Mas o cara não tem voz. O cara não se comunica. Ele não fala. Ele tá escondido por trás da foto dele. A foto é impecável, mas tu não sabe quem é um profissional. E aquilo ali, para mim... Pô, cara, isso sempre foi uma coisa que sempre me chateou muito e é um tiro no pé, eu entendo, porque eu tenho... eu perco muita venda por causa que eu não... Como eu não tenho esse código de comunicação, porém, olha para engraçado, né, cara? Tu tem que sempre reforçar os teus pontos fortes e minimizar os fracos. Sim. Onde é que eu ganho? Eu ganho no network. Eu ganho nessa comunicação direta, eu ganho na indicação. Então, o meu cliente vem referenciado, ele não vai na minha mídia social. Ele só vai entrar na minha mídia social depois... Que ele conversou contigo. Depois. Olha só. Então, o que acontece? Mas tu tens um site bem feito, bem elaborado. Tudo impecável. E todo o meu atendimento, apresentação, proposta, é tudo impecável. Por quê? Porque ele precisa nivelar a comunicação. Sim. Então, embora o meu Instagram já foi bem mais zoado, hoje eu tomo um pouquinho mais de cuidado, óbvio, né? Mas, por exemplo, tu perguntou, tu tem um Instagram de retratos? Que nem, por exemplo, dias atrás eu atendi um trabalho para mídia social, né? Aí ele me perguntou, qual é o Instagram da agência? Eu falei para ele, eu não tenho Instagram da agência. Tá, mas como é que tu tem? Aí eu mando lá um monte de material que a gente tem online, eu tenho YouTube, eu tenho no meu Drive, eu tenho vários portfólios, eu tenho páginas específicas. Mas ele já me deu um toque. Ali já foi um insight que eu tive. Eu vou criar agora uma página para o meu trabalho de mídia social. Sim. Por quê?
Fiz agora recentemente uma página para eventos e congressos, ou seja, e eu recebo orçamento toda semana, cara. Olha só. Então esse cliente não vem através do Instagram e ele não vem através do WhatsApp, ele vem através de um e-mail. Ele me manda. Tu atende esse mercado também corporativo, né? Sim. É isso aí, né, Thiago? Sim, ele olha o teu site, ele te manda um e-mail. Cara, eu faço o site que hoje eu tenho com a iPix, né? Sim. E, cara, é muito bem estruturado, muito bem elaborado e essa indexação para o Google facilita demais. E isso tá mudando também, né? Cara, e aí o que acontece? Com a IA, né? Eu tenho recebido demais pedido de orçamento por e-mail. E aí, por que acontece? Cara, até pegando esse gancho, e depois eu quero também complementar com outra coisa que quando a pessoa ela entra por e-mail, ela quer deixar tudo formalizado. Claro. Porque ela vai lembrar. Porque a conversa do. Mano, é que assim, ó. Se alguém desligar o disjuntor lá, se o Mark Zuckerberg virar das vezes, tipo, ó, acabou pra mim, chega, tô cansado dessa merda aqui, ele vai desligar o disjuntor, cara, tu vai ter um monte de influencer, né? Cara, pulando pela janela, cadê meus seguidores, cadê meus... É a pandemia entendeu? deles. Exato. Agora, quando você tem um site, eu penso assim, né? As redes sociais, Instagram, né? Lá, TikTok, Twitter, etc., é uma moradia de aluguel. Porque a hora que o proprietário quiser chutar o inquilino, mano, é pra já. Tchau, eu quero minha residência de volta. Agora, quando você tem um site, é sua casa própria. Ninguém vai te tomar. Aquilo é seu. E aí, onde você coloca o que você quiser, coloca... Ó, por exemplo, a gente entrou agora com parceria com a Aftershoot, que é uma inteligência artificial para curadoria de imagens, e também com a Evoto, que também faz a questão de edição. Cara, o que eles me pediram na conversa? Cara, você consegue mandar um Media Kit para nós? Eu disse, pô, mano, eu tenho meu PDF, minhas apresentações, só que quando eu percebi que, cara, os caras eles querem algo mais técnico, mais apurado com dados, mano, tá aqui. Aí eu peguei e montei o Media Kit, totalmente assim, mostrando o nosso público, mostrando para quem que a gente vai entregar o material deles, as parcerias que a gente tá fazendo, etc. Então, cara, é um nível mais profissional, que é esperado. A mesma coisa o pessoal do corporativo que pede, olha, tem um evento corporativo aqui numa empresa tal, tarará. Cara, ele vai te pedir também a mesma coisa. Ele espera que tu entregue pelo menos um PDF bonito. Além de um PDF, talvez um vídeo de 30 segundos falando sobre o teu trabalho. Porque, cara, é o que as pessoas, tu falou assim, poxa, eu quero ver o fotógrafo lá, e ele, cara, nem fala nada. As pessoas compram história das pessoas. Não, tu falou uma coisa interessante. Não só a história, Thiago, porque o que acontece? Por exemplo, se tu atender uma empresa, uma grande corporação, tá? Uma grande corporação, talvez ela não precise tu não precise nem mandar um PDF para ela. Tu pode mandar um doc. Um texto descritivo, orçamento mesmo, PJ mesmo ali, ó. Cliente tal, trabalho tal, data de atendimento, horário, tal, descrição do serviço, o que vai ser feito, tal, prazo de entrega, forma de pagamento, tal, PDFzinho. Formalizando. Mas ele entrou numa página estruturada, onde tem vídeo, onde tem depoimento, onde tem a descrição do trabalho, ou seja, através daquela página, o cara, quando ele rolou a página, ele olhou, ele vai dizer assim, ó, os caras são fera. Exato. Ele não tem dúvida na tua contratação. Até porque a gente exige pagamento 50% antecipado. Então, ou seja, olha o nível de confiança, entende? Sim. Então, por exemplo, eu ouço direto dos clientes. Inclusive, às vezes, gente que eu nem conheço. E isso é uma pergunta padrão que eu faço, né, Thiago? Como você chegou ao nosso trabalho? E o cara me fala, não, Júlio, relaxa porque tu tá muito bem referenciado. Eu já pesquisei muito sobre ti. Então, o que acontece? É toda uma base de construção, né, de comunicação, né? Sim. E por isso que a mídia social é um dos capítulos da tua base da tua presença online, né? Exato. Ela não pode ser o principal, não né? Quer dizer, não sou eu, não estou ditando regras, né? Não, mas é o que eu penso. Eu não vou basear meu trabalho exclusivamente, e por isso que eu acho que é louvável até o projeto que vocês fazem aqui, porque o que acontece? Tu também não está baseando teu trabalho exclusivamente na tua fotografia, tu está agora entrando com uma outra frente que é a educação. Exato. Porque, cara, o que a gente percebeu, e o intuito do nosso projeto aqui, do Fotografia Exponencial, nunca foi um podcast. Olha que engraçado, né, Guto? Cara, desde que a gente começou, a gente sempre, né, pensou assim, cara, como é que a gente pode entregar para a fotografia e para o vídeo algo que ela nos deu por tantos anos? Sim. Que era compartilhar essas experiências, compartilhar nosso conhecimento. E eu sou um cara que falo pra caramba e eu gosto de sempre falar. E sempre gostei de ministrar, de compartilhar, de trocar ideia, cara. E sem esperar nada de ninguém. Claro.
Porque eu acho que se eu posso contribuir, porque eu acho que o maior, eu sempre falo isso enfim, nos lugares, que a maior prova de egoísmo, cara, é você ir pro túmulo, morrer, e ir pro caixão, levando todo o teu conhecimento, que talvez tu não seja o cara, um Einstein da vida, mas aquele conhecimento que tu tens, cara, talvez pode dar um insight para uma pessoa, para ela se tocar que foi aquilo que a gente conversou no TDD. Pô, cara, a gente tava ali conversando numa boa, disse, cara, mas tu não cobra por foto? Pô, cara, tá deixando dinheiro na mesa? Aquilo me fez, eu disse, pô, verdade, cara, vou me atentar a isso que o Júlio tá falando, porque talvez pode ser que a minha estratégia esteja errada, e eu comecei a perceber... Mas eu acho que, na real, a estratégia ela é uma mutação, né? Que nem falou, isso aí, por exemplo... Desculpa. Quando eu comecei por R$300, cara. Uhum. Assim, tanto no casamento quanto nos retratos. Nos retratos. Uhum. E hoje a gente está fechando aí ensaios aí com mais de R$10.000. Sim. Então o que acontece? Mas é uma progressão, entendeu? Tu não inicia sentado no banco da frente. Exato. Tu inicia empurrando o carro, velho. E aí tu vai evoluindo. O que tu vai evoluindo? Tu vai evoluindo a forma com que tu atende o teu cliente, a forma com que tu cria a tua proposta, os valores que tu cobra, a tua entrega, tu vai ajustando. Aí tu vê o cliente, por exemplo, dias atrás eu atendi uma executiva, uma profissional comemorando 25 anos de carreira, uma profissional bem de alto padrão, e ela brincou comigo, ela fechou uma coleção mais premium, aí ela até brincou comigo assim, porra, Júlio, tu vai me deixar aqui 6 horas fotografando de bico seco, não tem um espumante, não tem um... né, brincando que tipo, não tem um open bar. Aí eu até brinquei com ela assim, tipo, pô, mas tu pode ficar à vontade, pode trazer o que tu quiser, né? Pode trazer até um garçom, não tem problema nenhum. Então, mas ela me deu um insight. Sim. Por quê? O que a elite busca? Ela não busca só o serviço, ela busca a experiência. Então, isso aí eu já percebi que eu preciso melhorar isso. Então, o teu trabalho, assim como um contrato, ele é uma evolução constante. Constante. Deixa eu só fazer uma observação, cara, muito importante, que tu falou o seguinte, sobre o compartilhamento de conhecimento, né? Nos congressos, a gente trocava muita ideia, né? Nos corredores, nos jantares, nos almoços. E isso foi muito legal, porque a gente participou de muitos congressos, e eu sempre me lembro que eu fiz muita amizade, né, nos congressos. Mas eu sou de uma geração que tu não entregava o ouro. Tu escondia. Tanto que eu participei de congresso. Onde a plateia perguntou para um dos maiores retratistas do Brasil, não vou citar nomes, mas o cara ainda é vivo, um dos maiores retratistas do Brasil. Pô, fulano, como é que tu faz aquela luz ali, tô naquela foto, pô, maravilhosa. Aí o cara falou assim, pô, meu amigo, eu não tô aqui para dar forma, não tô aqui para entregar o jogo, cara. Eu levei anos para criar essa luz, eu não vou dizer para ti como é que eu montei ela. Assim, no palco, com a maior naturalidade. Hoje esse cara tá vendendo cursinho a 30 pila no Educar. Por quê? Porque houve uma ruptura, meu amigo. Quem não compartilhar tá fora do jogo. Tinha um ditado antes que dizia o seguinte, né? Quem não é visto não é lembrado, lembra? É bem isso. Esse slogan mudou, velho. Sabe qual é o atual? Quem não é visto não existe. Então, ou seja, se esse cara não compartilhar conhecimento hoje, com as novas gerações, com o público, até com o seu próprio cliente, dele vir aqui, colocar ali a carinha tapa e colocar sua opinião, falar, e isso é uma coisa que eu falo muito para meus clientes, que são médicos, advogados, porque as pessoas têm dificuldade disso, né? De se comunicar, e a gente está vivendo a era da comunicação. Então, ou seja, esse cara ele foi obrigado, porque o mercado empurrou ele, velho, tu vai ter que fazer, até para ganhar dinheiro, entendeu? Sim. Porque a renda dele que existia antes não existe mais. Exato. O jogo virou. Exato. Cara, ó, uma coisa é certa, você tem que empurrar, mas só não pode esquecer a câmera pendurada no galho, hein? Porque senão tu vai ficar 10 anos sem fotografar. Isso aqui é o karma do Júlio Trindade. 10 anos. Julião, ô Guto, pô, o papo tá bom demais aqui, cara. A gente tem que fazer. Essa é a parte 1, é óbvio, porque, cara, a gente vai ter que em breve fazer a parte 2, que eu vejo que aqui a gente tá falando com a Barça aqui, né? Barça, eles não sabem nem o que é Barça, cara. Barça Mirador, tu tem que dizer que tá falando com o Google, né? Hoje em dia, né? Ô, Gutão, e aí, o que a gente fala desse cara aqui mais, cara? Meu Cara, Deus do céu. vou te falar, esse episódio, galera, vocês viram que eu fiquei quietinho aqui, né, no meu cantinho, porque o que eu tava fazendo? Absorvendo um conteúdo gratuito, ainda gratuito na internet.
Então, se você curtiu esse episódio e quer parte 2, parte 3, parte 4 e quer assistir tantos episódios maravilhosos, o que você vai fazer? Aperta o like, compartilha com algum amigo que está precisando desse conteúdo. E o seguinte, não deixe de fazer um comentário, porque isso é muito importante para nossos patrocinadores, estar apoiando esse projeto, tanto patrocinadores, né, Thiago? Exatamente. Tem a Guto Campos, tem Banlec, tem Epix, Grão Café. Fala mais alguns aí, Thiago. Fotec. Fotec. Isso seguinte, e você tá fazendo galera. o quê? Aí, compartilha com algum amigo Exato. profissional da fotografia ou não profissional de qualquer outro mercado, porque tudo que ele falou aqui pode ser aplicado em qualquer prestação de serviço, qualquer empresa. Então, assim, ó, cara, é a única coisa que eu peço para você. Compartilhe, dá um clique, dá o joinha, tá? E não deixe de fazer um comentário para nós aqui, que a gente agradece muito, né, Thiagão? Isso ajuda demais até pro YouTube saber, para entregar mais, né? Julião, seguinte, cara, nosso papo tá ótimo aqui, mas pra gente ir pro nosso finalmente, eu tenho 3 perguntas de bate-pronto. E aí deixa o coração falar mais alto aí. Eu sei que tu tens né, muita verdade, né? A gente sente isso, né? Que tu vive essa coisa intensa desde a tua transição aí de carreira, toda essa história que a gente já conversou aqui. Mas eu queria saber, cara, o que te inspira todos os dias? Olha, cara, eu acho que é exatamente isso que tu falou anteriormente, né? Sobre a instabilidade, né? Sabe aquela história como é que é? O gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, tipo, quando tu sente vamos usar um termo bem esdrúxulo, mas é pura realidade, né? Quando tu vê a água bater na bunda, tu começa a perceber que, tipo assim, cara, eu preciso me movimentar. Então, eu acho que essa movimentação, depois que tu toma um revés forte, e eu sempre fui proativo, assim, desde jovens, né, cara? Eu sempre gostei de ter minhas coisas, ter meu dinheiro, ter minha vida, ser independente, né? Uhum. Essa é o termo correto. Eu sempre gostei de ser independente. E eu acho que é isso mesmo, cara. Esse perfil é uma coisa que me acompanha. Tento passar para o meu filho hoje que trabalha comigo, né? Que é videomaker, é fotógrafo também. Está iniciando uma carreira solo aí. Eu acho que é o seguinte, cara, é aprender com os erros, evoluir com os seus clientes, com os trabalhos. Esses tempos até uma menina fez uma entrevista comigo, ela me perguntou, pô, Júlio, como é que o que que tu quer daqui para frente? Cara? Pô, o que eu quero é seguir trabalhando. Seguir trabalhando, porque, pô, quanto tempo tu já está profissionalmente na profissão? 16. Thiago? 16 anos, né? Então tu... um jovem. É um jovem, mas eu te pergunto, nesses 16 anos, quantas pessoas tu já viu entrar e sair? Pô, mano, bastante gente. É muita gente, né? O que eu percebo, assim, as pessoas... não sei se eu acho que é um filme do Rocky Balboa, que ele fala que não é a potência do soco que tu dá, mas é o quanto tu pode aguentar. Exatamente. Porque eu vejo que, cara, se a gente viveu uma pandemia e sobreviveu com a fotografia, mano, ninguém para a gente. Exatamente. É a questão de você se adequar em algo que você se sinta mais confortável, que você perceba uma recorrência, que você perceba uma valorização, entenda o mercado, mas nunca deixar de fazer aquilo que nos deu essa liberdade. De hoje estar aqui conversando, amanhã a gente faz um trabalho, depois a gente não faz trabalho, a gente fica em casa, a gente edita, a gente estuda, a gente tem um melhor trabalho. Eu costumo falar que eu não tenho um trabalho, eu tenho um hobby remunerado. Além de me divertir, de estar no escritório sempre diferente, porque a gente vai atender um cliente no escritório dele, às vezes aqui no estúdio, às vezes é fora, enfim, e ter essa dádiva de poder contar a história das pessoas, cara, a gente é muito abençoado, cara, com o trabalho que a gente tem. Isso que tu tá falando é pura verdade pelo seguinte, cara, independente do segmento que a gente atua, né? Pô, eu trabalhei 20 anos fotografando casamentos. Eu comecei desde o casamento mais simplesinho, pé no chão, pé na areia, com cadeiras de plástico, até casamento de luxo no exterior. Né? No Caribe, fui na fotografia na Argentina, no Uruguai, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, viajei pra caramba. Então eu atendi desde clientes que tinham verba enxuta com 30 convidados até casamentos com 500, 600 convidados. Com 3 fotógrafos, 3 videomakers, com cláusulas que não liberavam, tipo, a imagem porque era um alto executivo, né? Então, ou seja, são várias nuances. Eu naveguei por tudo isso. E o que eu aprendi com tudo isso? Que é uma profissão maravilhosa porque tu aprende com os teus clientes, tu aprende com a experiência, tu viaja, por exemplo, fui atender um trabalho lá na República Dominicana.
A gente ficou hospedado um período no Rádio Rock Café. Cara, eu fui fazer um pós-graduação, uma especialização em atendimento. Olha só. Eu aprendi, cara. Mas não aprendi com o meu cliente, eu aprendi com a experiência que eu vivi. Sim. Aí o que acontece? Quando a gente voltou, ficou a minha mulher. E aí a gente brincou assim, quando a gente voltava no avião, eu falei, cara, eu vou reformular toda a empresa, cara. Tudo. A entrega, o atendimento, a percepção de valor. E aí o que a gente faz? Tu dá um pulo a mais. O teu próximo cliente vai viver. Tanto que eu tenho noivas que eu atendi aí há 10, 12, 15 anos atrás, e às vezes eu botava foto ali de um pendrive personalizado, alguma coisa, ela me mandava uma mensagem lá, no meu tempo não tinha isso, brigando comigo. E ela mora lá na Suécia. E toda vez que ela vem no Brasil, eu fotografo. Então, olha que legal, ela percebe a evolução. Sim. E eu já ouvi de cliente que é médica, ela me dizendo assim, Júlio, cara, eu acompanho a tua trajetória, velho. É surreal o que vocês fazem, cara. Eu não consigo entender como é que tu conseguiu. Tu faz de tudo, cara. Porque tu faz foto, tu faz vídeo, tu faz canal de YouTube, tu faz mentoria, porque eu dou mentoria para meus clientes. Agora a gente está aprendendo nos podcasts. Eu fui obrigado a aprender áudio. Então, acho que tu perguntou, né, como é que se transita, né, dessa mutação de carreira. Eu acho que é ser curioso, né, cara? É não ter medo de errar. Acho que essa é a palavra, né? Porque, tipo, por exemplo, isso aqui é um novo universo. Isso aqui existe tu vê, olha a maneira com que tu te comunica. Isso aqui é rádio, cara. Isso aqui é rádio. Isso aqui não é internet, isso aqui não é o YouTube. O YouTube se apropriou da rádio. Porque se tu não tiver uma entonação, uma dinâmica de comunicação, tom de voz adequado, se tu ficar aqui, olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Aqui é o Júlio. Ô, Thiago, tudo bom? Muito obrigado pelo teu convite. Cara, não rola, velho. Entende? Não. Então, eu acho que isso aí, cara, tu tem essa percepção. E não só numa gravação, mas ter essa percepção, esse rapport com o teu cliente. Por exemplo, tu atende um cliente que é o cara do Raimundos. Sim. E tu atende um cara que é um auto-executivo, que é um médico. Exato. E às vezes eu tenho um cara que é empreendedor aqui da rua de trás aqui, da Biboca, que quer fazer uma foto do seu negócio, né? E merece o mesmo respeito de qualquer outro. Igual. Vai ter uma atenção e um carinho e uma entrega do mesmo padrão. Com certeza. Isso era só a primeira pergunta, né? Eu acho que eu vou encurtar, porque senão é um episódio para cada pergunta. Mas, Julião, se você pudesse definir o sucesso em uma palavra, qual seria e por quê? O sucesso é tu trabalhar naquilo que tu ama. É isso, cara. Porque isso é um privilégio. Uma vez eu estava fotografando uma decoração no casamento lá em Jurerê, cara. Olha, isso é engraçado. Eu tô aqui fotografando uma vela, cara. Pô, já queimei até terno fotografando decoração, tu acredita? Terno zerado. Até o noivo pegou no meu pé depois. Pô, queimou o terno zero. Falei pra ele, né? Aí o cara parou, tinha um convidado, o cara veio e parou. O cara parou assim, ficou me olhando, cara. Tipo 1 metro de mim, assim. Aí ele veio assim. Pô, cara, tu gosta do que tu faz, né? Mas ele falou aquilo com uma curiosidade, como se fosse uma coisa do outro planeta, sabe? Ele falou assim, ó. Aí eu olhei pra ele assim, gosto. Não. Cara, é perceptível, cara. Dá pra ver que tu gosta do que tu tá fazendo. Aí eu falei... Aí eu saí, aí eu comecei e eu participei de vários encontros de empresários e tal. E uma das grandes questionamentos, um dos maiores questionamentos que a gente vê é o seguinte, é como as pessoas são infelizes na sua atividade do dia a dia. Sim. Não só na profissão, mas na vida. Às vezes até no próprio relacionamento amoroso, né, cara? Sim. Mas daí é um outro podcast. Deixa eu outro podcast. Espera que eu tenho mais uma pergunta, né? Agora, para fechar, cara, a gente sabe que esse episódio vai ficar aqui enquanto o pessoal não desligar o YouTube. A gente vai embora dessa vida em algum momento, mas isso aqui vai ficar talvez para uma galera que tá vindo aí, essa geração, né? Acho que agora já tá na geração beta, sei lá. Sei lá eu, bicho, que vem pela frente aí. Meus bisnetos. Cara, qual que seria as tuas últimas palavras? Qual que seria teu epitáfio? Fudeu. Já era, meu irmão. Epitáfio. Esse dia eu tava pensando sobre isso, cara. O que eu vou botar na minha lápide? Fudeu, né, velho? Já era, né, cara? Já foi, velho. Já aqui. Sei lá eu, bicho. Só falta tu perguntar assim, o que é a vida? Muito bicho grilo, né, cara? Do Provocações, tá ligado? Aquele programa. Julião, cara, muito obrigado, irmão. Que satisfação te receber aqui, cara. Que resenha maravilhosa, né? Espero que a gente possa
enfim, ter mais esses encontros. É sempre bom, é sempre dinâmico, é sempre alegre, né? Tá perto de ti, as tuas conversas sempre são soltas e verdadeiras, né? Tu manda real e não quer nem saber o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas, cara, obrigado pela tua presença aqui. E você não vai embora sem levar uma lembrancinha aqui feita pelo nosso patrocinador master, Guto Campos Cerâmica, que fez especialmente pra você, cara. Olha aí. Depois eu quero uma foto aqui do Guto, né? Junto. Claro. Mas, cara, mas agora tu vais abrir, né? Ou vai ficar fazendo aí charme, pô? Não, eu sempre fico mais curioso que o próprio convidado, pra saber qual que é a peça, cara. Pô, isso aqui eu vou botar na minha mesa do escritório lá, tomar meu cafezinho aqui. Ô, Gutão, isso aí o que é? Que coleção que é essa daí? É o Aço Cortem? Como é que é? Tem a coleção aí nova da... Agora eu posso falar uma coisa que é o seguinte, cara. Pô, o Guto é um exemplo, né, cara? Guto pô. O cara, ele é ninja, é baterista, ainda faz cerâmica, fotografa, filma e ainda é gente boa, velho. Não, e além disso, ele começou na rádio, tá? Essa estrutura o pai aqui, radialista, né? Essa estrutura aqui é porque... Mas, cara, isso aí que eu acho legal, cara. Que, tipo assim, o cara, tudo agrega, né, cara? Tudo agrega. Sim, a gente aprende todo dia, né, cara? Sim. Cara, deixa eu só agradecer o convite. Foi um convite... Fiquei muito feliz de ser lembrado e estar aqui participando com vocês. Acompanho aí já há algum tempo aí esse projeto. Eu acho que vocês são uns loucos de atar, né, cara? Porque para fazer tudo que vocês fazem no tempo recorde, já publicar tudo, é sensacional. E também quero fazer um convite, vou te entrevistar lá pro meu canal, quero fazer o jabá do meu canal agora aqui. Não, agora é teu momento. A câmera é tua aqui, ó. Galera, é o seguinte, ó, Fotógrafo Comercial é um canal de YouTube. Estamos ainda no processo inicial lá, estamos aí agora com 650 seguidores. Já estamos com patrocínio e tal, e é um projeto que tem aí para minha aposentadoria. Eu espero que isso aí, acho que vai ser minha diversão, né? Tu falou, pô, o que tu quer fazer para frente? Vou fazer meu canal, desenvolver conteúdos que a gente recebe ali. Eu tenho ali desde público jovem até pessoas de mais idade. Os caras fazem perguntas, interagem, acho muito legal. Então, fiquei super feliz de fazer esse conteúdo contigo aqui. Eu acho que se a gente ficasse mais uma horinha conversando, acho que sairia muito mais. Sai muito assuntos mais legais. Mas deixa pra gente fazer a parte 2, quem sabe lá no teu canal, pô. A gente vai aqui, vai lá, vai voltando. Tá feito o convite. Julião, cara, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo de qualidade aqui com a gente. E com certeza essa história, ela inspira muitas pessoas, né? Essa referência que você é para muitas pessoas. E isso traz pra gente assim uma visão de vida, sabe? Que não importa a idade, não importa, o que importa, cara, é você fazer com amor, você realmente amar aquilo que você faz, né? E tratar isso com muito cuidado, com muito zelo, porque, cara, isso vai te levar por anos a fio aí trabalhando, sendo desejado pelas pessoas, né? O teu cliente que era de casamento hoje faz retrato, enfim, cara. Então, obrigado por esse teu compartilhar e com certeza vai ter muitas outras histórias aí pra gente contar. Coisa linda. Tá bom? Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, para sentar à nossa mesa, tomar um café, contar as verdades que poucas pessoas contam, para mostrar que viver da fotografia, cara, é algo assim, ó, fascinante. Viver do vídeo é algo que nos motiva. Então, para você que está aí nos acompanhando, que está até agora aqui, você vai escrever nos comentários a palavra Trindade. Porque o nosso artista, o fotógrafo mais desejado do Brasil, ele esteve aqui, o nosso George Clooney brasileiro, e nos deu essa grata oportunidade de trocar uma ideia. E para você que ainda não está ligado em quem apoia, né, o nosso projeto e precisa de algum serviço especializado, a gente vai deixar na descrição todos os nossos patrocinadores. Tem a Banlec, tem a Epix, tem a Sena, tem o Guto Campos, tem a Fotec, o Grão Café. Temos quem mais, Guto, que eu esqueci? A Evoto, que é com inteligência artificial, a Aftershoot com inteligência artificial, que ajuda aí no seu fluxo. E óbvio que se você ainda tem um problema financeiro e você não sabe lidar com a gestão financeira do seu estúdio, do seu negócio, RGB Consultoria do meu amigo Renato Machado tem para te ajudar. Perfeito? Então esses são os recados finais, Guto. É isso? Acabou? Fechou? E eu te vejo na próxima.